Extra. Produtos que valorizam a natureza. Olá, boa tarde. Estamos aqui no Plantarum, que é um lugar lindo, maravilhoso, com o R. Lorenzi, que é eu acho que ele é o maior especialista em plantas do Brasil, porque ele tem cerca de 30 livros publicados, ele fez pós-graduação em Harvard. Aqui, quantas espécies você tem aqui mais ou menos? Cerca de 4.050, 4.100 mais ou menos. Então, e nós vamos falar um pouco da história do Lorenzi, como ele é conhecido, como ele é referência com esses livros todos para paisagistas, botânicos, estudiosos em geral, e o Raul Canovas, que sabe tudo, que é o nosso mestre, que é o paisagista dos paisagistas. Então nós vamos pegar um pouquinho aqui a história do Lorenzi. É um pouco difícil, porque ele tem muitas especialidades e muitas habilidades. Vamos tentar fazer um perfilzinho a partir dessas coisas, começando, fala um pouco para nós quem é o R. Lorenzi, por favor. Ô Roberto, a sua pergunta é bastante constrangedora. Eu nunca gostei de falar de mim mesmo, né? Eu fico aqui te incentivando, Gosto de ensinar. Bom, eu diria que o Lorenzi é um jovem de origem humilde, rural, né, de Santa Catarina, e começou dentro da floresta. Uma pergunta que sempre as pessoas me fazem: de onde surgiu esse gosto pela natureza? Bom, eu nasci com ela. Na verdade, desde os 6 anos eu acompanhava meus pais na lida da floresta, na exploração de madeira, tirando madeira, que aliás eu gostaria de dizer, diga-se de passagem, até hoje as florestas lá de Santa Catarina, onde eu nasci, até hoje produzem madeiras. Quer dizer, naquela época, ou até hoje, não se derrubava floresta para explorar madeira, mas sim tirava seletivamente as árvores que estavam maduras. Isso eu aprendi desde o início, desde os 6, 7 anos que eu comecei a acompanhar meu pai. E sempre tive a curiosidade de saber o nome das plantas, porque na época o pessoal falava o nome das plantas baseado identificava pela textura da casca. Eu não conseguia ver muita diferença, mas depois de um certo hábito eu acabei conseguindo ver a diferença. Mas eu queria ver o que tinha mais de diferente nisso ali. Então, quando derrubava a árvore, eu ia lá, olhava as folhas, e se tinha frutos eu coletava e levava lá para a minha casa, plantava. Até hoje tem árvores lá que nós plantamos desde essa época, dos 7 a 10 anos de idade. Então eu sou uma pessoa muito simples, né, da zona rural, que acabei indo estudar e continuei sempre na mesma área. Eu sempre falo que eu tenho o privilégio de fazer a mesma coisa desde o início, desde quando eu me formei em 1973, até hoje eu faço a mesma coisa. Eu nunca aceitei cargos nas empresas que eu trabalhei, eu sempre quis ser, diríamos assim, peão. Eu sempre gostei disso aí. Tenho o privilégio de dizer que até hoje faço a mesma coisa. Se vocês vierem visitar o Plantarum, vocês vão me ver aqui, eventualmente arrancando matinho, coletando semente, participando do dia a dia aqui da vida do jardim. Então, basicamente é isso que eu me defino, como uma pessoa... Você se definiria também como um homem curioso? Sim, eu acho que isso está muito na essência do pesquisador, né? A gente tem que ser observador. Eu sempre estou viajando, fazendo expedições, mesmo quando viajo a turismo, a passeio, eu estou sempre de olho nas plantas que existem por lá e sempre estou procurando ver coisas particulares de cada região. Eu não conheço somente a flora brasileira aqui, parte dela, diríamos, né, porque é uma flora muito grande e complexa, mas sempre que eu vou mesmo em outros ambientes, como o Hemisfério Norte, procuro ter um conhecimento da vegetação que existe lá, né? Então é uma curiosidade inata, né, de saber o nome das plantas. E eu tenho uma obsessão: se vocês vierem aqui no Jardim Botânico Plantarum, vocês vão ver que todas as plantas têm placas escritas em grandes para que as pessoas possam ler de longe. E se vocês forem observadores, vocês vão ver que de repente uma placa de uma determinada planta
daqui a pouco mudou e eu já fui lá, troquei a placa e pus o nome correto. Então é uma obsessão, desculpe, mas... Poderíamos definir esse lugar como uma fonte de estudos, especialmente, com certeza que são muitos os paisagistas que estão assistindo essa entrevista agora. E eu sei que muitos deles ou procuram estágios, ou procuram, enfim, escritórios que trabalhem também com projetos de paisagismo. E sempre aconselho visitar viveiros. Então você não acha que seria interessante, se for um paisagista, ir aqui para entender um pouco mais o crescimento de uma planta, ver essa planta ao vivo? Eu acho que se as pessoas têm interesse em saber o nome correto, aqui é o melhor lugar, não há dúvida. A gente, como eu falei, é uma obsessão de colocar o nome correto das plantas. Eu, no início, visitava jardins botânicos e também viveiros, ficava sempre frustrado, porque no Brasil, principalmente, não tem nome, as plantas não têm nome, mesmo nos jardins botânicos públicos, não tem nome, você tem que chegar lá. E você sabe que para um leigo, para um desconhecedor das plantas, se não tem nome, é tudo um mato, é tudo uma coisa só, né? Então, foi realmente um protesto esse negócio de ter nomes em todas as plantas, porque eu sofri muito com isso, queria saber os nomes e não tinha nome, eu não tinha alguém para perguntar. Então aqui realmente vocês terão essa facilidade. Eu acredito que 99% das plantas aqui tem nomes com placas bem identificadas, exceto nos bosques onde as placas estão penduradas no tronco, mas aqui realmente, para quem quer aprender plantas, árvores, qualquer grupo de planta, aqui é o lugar, definitivamente. E me fala uma coisa, você tem pós-graduação em Harvard. Como foi essa pós-graduação? Como é que você conseguiu se desenvolver num país que tão poucas pessoas entendem a botânica como ciência, um nível de conhecimento tão elevado como você tem hoje? Olha, Roberto, deixa eu te falar, na verdade, o meu mestrado foi na Universidade do Tennessee, no Landry College da University of Tennessee, onde eu estudei de 1977 a 79. Na verdade, Harvard, eu fiquei um ano em Harvard, não como estudante de pós-graduação, mas como um convidado, um pesquisador convidado. Lá existem dois programas, o professor convidado e pesquisador convidado. Então, na época, isso foi em 1997, eles queriam que eu desenvolvesse alguma coisa na área de imagens, que eles já conheciam nossos livros sobre plantas, alguma coisa na área de imagens para desenvolver algum sistema, né, para identificar de alguma forma as plantas através das imagens, né? Então nós ficamos um ano lá, o meu compromisso basicamente era dar alguns seminários e desenvolver essa pesquisa. Mas foi frustrante inicialmente para a universidade, e eles chegaram à conclusão que não havia tecnologia disponível na época para desenvolver o projeto que eu tinha desenhado, né? E aí eles passaram para o MIT, que é lá do lado, que estava mais desenvolvida nessa área. Então eu estava ligado a Harvard, com seminários e tudo, mas na verdade o projeto era desenvolvido no MIT. E graças a um estudioso dessa área de comparação de imagens, ele tinha desenvolvido para o Google já nessa época, 1997, é o sistema que existe hoje, que você consegue identificar uma planta, ou melhor dizendo, comparar imagens através do Google. Você coloca uma imagem, para mim serve como para ver pirataria. Então você coloca uma imagem que você acha que está sendo pirateada e vai rapidamente aparecer toda a lista dos sites que estão pirateando a imagem. Então isso funcionou bem. Mas o sistema em si foi muito complexo, até hoje está em desenvolvimento, porque o sistema de comparação de imagens envolve muitos parâmetros que a tecnologia da informática ainda não está desenvolvida o suficiente para isso, porque ele tem que trabalhar com tamanhos, com formas, com cor, textura, são muitas coisas simultaneamente. O que se faz hoje em comparação de imagens são comparação de rostos, porque os rostos todos são mais ou menos iguais em tamanho, as cores são mais ou menos idênticas, então só usa alguns parâmetros e você consegue identificar facilmente, mas comparar uma planta pela folha, por exemplo, ou pelo fruto, é muito difícil. É algo muito difícil. Portanto, não se iludam se vocês verem alguém falando aí, não, identifique a planta pela fotografia. Pode esquecer, isso não existe ainda e talvez nunca será possível. Essa é a minha Mesmo porque opinião. é muito complexo, para identificar uma planta você precisa a folha, a flor, o fruto,
a semente, às vezes o tronco. Na bastante verdade, mais complexo, para né? uma flora pequena, como surgiu aí um programa, comparar as árvores de Nova York, que são 50 Sim. espécies, é fácil. Agora, vai colocar aqui 35 mil espécies do Brasil, que nem são conhecidas a maioria delas. É impossível, então não se iludam. Mas falando em imagens, você conseguiria quantificar quantas fotografias você já tirou na tua vida para toda essa extensa bibliografia que você já editou? Bastante. Mas como eu falei informalmente aqui, a gente na época fazia muito poucas fotos. Cada planta uma única foto, né? No tempo da fotografia analógica de slides, né? Porque era muito caro. Mas mesmo assim, nós chegamos nos primeiros 30 anos 20 anos, né? Nós chegamos a fazer 110 mil imagens fotográficas em slides, né? Que está tudo catalogado, que nós mostramos lá. Mas depois desse período, desde 1999, nós entramos na era digital. E a partir dali nós fizemos Perdeu a conta. mais de 2 milhões de imagens. Que Então loucura. o nosso sistema de armazenamento hoje está próximo de 2 terabytes e muita coisa do que era analógico não está digitalizado ainda. Então se multiplicou muito, porque hoje você faz muitas imagens e mesmo que você vê o resultado na hora, você acaba fazendo 2, 3. Antigamente, com o slide, pelo alto custo, mesmo você não vendo a imagem, você fazia uma única ou 2 no máximo, né? E se perdia muitas imagens, porque não saíam bem. E você sabe como é que é, no campo as condições são tão variáveis, diversas, né? E esse lado aventureiro teu, que você percorreu o Brasil inteiro, Amazônia, Pantanal, sul do Brasil, conta um pouco essa aventura, como é que foi essa vida sua? Você pega uma caminhonete, se manda pro meio do mato, para a floresta? Como é que você Passaria faz? para fotografar uma árvore em flor, quando chega lá já floresceu, caiu a flor. Não, de várias formas, na verdade, dependendo Nós estabelecemos como regra que desde nos anos 80, quando nós começamos assim, a fazer mais diretamente, que a gente iria de carro até um raio de 2.000 quilômetros a partir daqui, né, da nossa série. Então até o sul tranquilo estava coberto, até próximo de Cuiabá, mas aí por Nordeste, Amazônia... Salvador era o limite. Salvador, o limite seria na verdade o Recôncavo Baiano, Itabuna, aquela região que a gente tinha de carro, dava mais 2.000, 2.100 quilômetros. Aí depois Amazônia e Nordeste com aviação, né? Bom, aí nós tivemos também um período em que nós crescemos tanto e fizemos tantas expedições que nós chegamos a ter um avião bimotor de alta performance, como um Baron da Beechcraft, um avião de alta performance que voa a 450 km por hora. Chegamos a fazer durante 3 anos expedições para o Brasil, não para a Amazônia, que ainda assim para a Amazônia era muito longe. Mas olha só, mesmo para a Amazônia nós chegamos já a ir de carro em viagem de 8.000 quilômetros. A Amazônia normalmente se vai até a aviação comercial, vai a Manaus, de lá vai para Tabatinga, Otefé, de avião também, e de lá você aluga barcos e sai rio acima, o rio abaixo, porque não há estradas, então realmente a gente aluga barcos grandes, onde você monta toda a sua casa lá dentro, né? E fica aí 10, 15, 20 dias até viajando rio acima e depois retornando, né? E como é que você consegue recursos? O Brasil tem pouca tradição em pesquisa. Como é que você consegue recursos para fazer essas pesquisas? Eu diria assim, conseguia, né? Na verdade não conseguia. Na verdade, tudo que nós nunca tivemos um único centavo de qualquer fonte, de qualquer origem. Nunca tivemos. Sempre foi os nossos próprios livros. Nós capitalizamos nossos livros nos anos 70, 80, vendiam muito, 90 também. E isso permitia fazer essas extravagâncias. Então sempre era patrocinado pelos nossos livros. Nós tínhamos uma equipe grande até de biólogos, de botânicos, e ainda convidava outros como convidados, né, e participava das expedições e conseguia fazer isso numa boa. Hoje, infelizmente, né, com o advento da internet, o livro vai estar perdendo o seu espaço, né? E isso está se tornando cada vez mais difícil, né? Então nós temos uma equipe muito mais reduzida hoje, né? Mas você tem consciência de que você mostrou um novo paradigma para os paisagistas brasileiros? Eu acho que quando a gente fala de paisagismo na América Latina, temos que falar do Brasil em um capítulo especial, exatamente por causa do teu trabalho. Eu que acompanho o paisagismo aqui há quase 50 anos, eu vejo a grande diferença dos anos 70, antes de teus livros, e agora com a possibilidade, através de tudo que você fotografou, mostrar novos horizontes para aqueles, inclusive para os paisagistas iniciantes, mostrando essa variedade incrível que nós temos na flora local. Como é que você sente isso agora, em 2017, quase 2018, para o paisagismo brasileiro?
Bom, eu sou suspeito de falar de mim mesmo, mas eu acho que houve realmente uma evolução nisso aí. Eu me lembro, se alguém ainda aqui tem essa idade, né, do tempo da trópica, da exótica, em que é a única referência sobre plantas tropicais, né? E quando nós saímos com os livros de plantas ornamentais, isso mudou muito. Mas mesmo no reconhecimento de espécies nativas de árvores, por exemplo, não havia nada nos anos 70, 80 sobre plantas nativas, né? Você tem 3 árvores publicadas, três livros publicados sobre árvores nativas. Começamos com o volume 1, com as árvores mais comuns, né? 352 espécies, depois com o volume 2, volume 3, e estamos trabalhando no volume 4, mas cada livro desses demora 10 anos para se fazer, 10, 15 anos, né? Principalmente o número 4 agora. E acho que isso mudou muito, as pessoas estão falando, e é muito gratificante ouvir o feedback dessas pessoas que falam que está conseguindo identificar todas as plantas da sua reserva, do seu bosque e tal. Isso é muito gratificante, isso, a gente recebe isso diariamente. Inclusive eu vejo que isso incentivou também os cultivadores, os viveiros, a trabalhar com mais espécies, né? Então hoje não temos assim, a dificuldade de trabalhar apenas com 10 ou 15 espécies de árvores como era na década de 70. Temos assim um leque muito maior e mais possibilidade de fazer jardins diferenciados, né? Nós estamos falando aqui com Henry Lorenzi, que é um dos maiores especialistas em planta do Brasil, e a gente volta já já. TRA, produtos que valorizam a natureza. Estamos aqui no Plantarum gravando Palavra do Especialista com o Lorenzi, que é o maior especialista em planta, fez um jardim botânico muito lindo, também com o Raul. Então, você nessa vivência toda, com esses milhares e milhares de plantas que você já encontrou, fotografou, estudou, que planta te chamou mais atenção até hoje, que você achou diferente, exótica, muito louca? Qual te surpreendeu mais, Lorenzi? Olha, eu particularmente não sou assim radical, gosto só de um grupo de plantas como os colecionadores, gosto de todas as plantas, né? Mas particularmente as palmeiras me impressionam muito, né? As árvores, por exemplo, eu gosto muito do pau-santo, que ocorre no Chaco, que entra no Brasil um pouquinho, é uma árvore que nós temos aqui também. Algumas... Ele tem um perfume, a madeira, né? A madeira é perfumada, a madeira é maravilhosa, mas não é esse, o aspecto da árvore é bem tipo uma conífera no meio de uma área tropical, desértica, é fantástica. A nossa não está tão grande ainda, ela tem um lento crescimento, mas a gente tem vários grupos de plantas, inclusive das herbáceas. Eu gosto muito de todas as plantas, né? Mas é lógico que uma planta pequena muitas vezes não impressiona tanto pelo tamanho, né? Entre as palmeiras me fascina muito o pati da Bahia, por exemplo, é uma planta com uma arquitetura muito grande, então inclusive está visível lá e aqui, né? Palmeiras, como eu falei, nós chegamos a escrever um livro específico sobre palmeira, né? Porque é um grupo que eu estudei profundamente. Aliás, nós temos... Quantas espécies você tem aqui? Nós temos todas as espécies nativas conhecidas da ciência até o momento, inclusive umas 3 que ainda não tem nem nome, né? Porque palmeiras ou plantas no Brasil a gente está sempre achando novas espécies, né? E temos poucas exóticas, porque o nosso foco aqui é a flora brasileira, mas mesmo assim nós temos aí cerca de 200 espécies de nativas. Outros grupos que me fascinam bastante são as trepadeiras, né? A gente tem vários grupos interessantes aqui de trepadeiras, principalmente bignoniáceas, que são essas aquelas trombetinhas, né? As trombetinhas, né, de um modo geral. Dentro das araças, por exemplo, me fascina muito os filodendros, né? Nós temos filodendros fantásticos aqui, nós temos aqui quase 400 espécies, temos todas as espécies brasileiras desse grupo, alguns grupos, porque a função do Jardim Botânico é isso, exatamente tentar trazer grupos específicos, esgotar o assunto, digamos assim. Então, durante anos, e divulgar. Inclusive com a participação do colega Eduardo Gonçalves, nós conseguimos juntar praticamente todas as araças aqui no Brasil, aqui no jardim, né? Inclusive culminou com a descrição de um gênero novo que gentilmente o Eduardo me homenageou, né? Com a Lorenzi umbrosa, né? Uma plantinha não tão espetacular, mas para mim é significativa, né? Então os filodendros são grupos muito interessantes.
Outro grupo que nós colecionamos aqui e que são também bem interessantes são as gesneriáceas, a família das violetas africanas, né? Nós temos aqui, chegamos a ter quase todas as espécies, hoje perdemos algumas porque o clima aqui é um pouco seco demais para muitas delas. Outro grupo interessante são os maracujás. O Brasil tem cerca de 150 espécies de maracujás, de passifloras. Tudo isso? Né? 150? 150 hoje, né? Quando começamos tinha 135, né? Qual é o maracujá que mais a gente come? Nossa, Tem 2 ou 3? Não, só existe, na verdade, bom, depende da região. Não, daquele que a gente cultivado come, no né? Sudeste, só a passiflora lata e passiflora édulis. O édulis é o maracujá azedo, que se faz suco, e a lata é o doce. Isso. Mas isso muda, por exemplo, no Nordeste é outra espécie, já não é nenhum desses dois, que não é cultivado, mas é explorado normalmente lá, né? Com um colorido de flores também espetacular, né? Muito interessante. Esse, por exemplo, no Nordeste, flores brancas, né? A Amazônia nós temos também uma espécie que é comercializada nas ruas, né? Também é uma espécie exclusiva de lá, né? E em todas as regiões tem um maracujá que o pessoal consome mais. E que servem como ornamental, né? Por exemplo, a passiflora lata, que é daquela flor vermelha, é linda. E elas quero te provocar com uma pergunta que eu vejo há anos que ouço isso aí. Mas essa planta é meio complicada, você não vai achar. E sempre tinha aquela discussão, né? A culpa é do viverista que não produz ou a culpa é do paisagista que não compra? Qual é a tua conclusão hoje que há um cultivo tão grande de tudo por aí? Por que os jardins se parecem tanto entre si? Acho que é uma comunidade, né? As pessoas não gostam muitas vezes de introduzir coisas novas, de aprender coisas novas. Falta de curiosidade. Mas também é insegurança. A pessoa sempre tem medo de arriscar, né? Então é mais fácil você usar algo que o vizinho está usando porque está vendo aí que está dando certo. Esse é o grande erro do paisagismo, é a mesmice. Eu sempre falo que a única pessoa que ousou a inovar ficou para a história, que é o Roberto Burle Marx. Ele introduziu essas plantas tropicais que até então era considerado uma heresia, né? Mato, exatamente. Mas felizmente deu certo. E não aqui, na verdade ele começou a receber prêmios internacionais e aí se sabe, no Brasil as pessoas gostam de copiar o que os outros estão fazendo. Então ele falava, o Burle Marx está sendo premiado, então vamos fazer o jardim com ele, o jardim que ele faz é bonito. Então esse basicamente... Por que não seguimos, por que os paisagistas não seguem esse caminho que foi tão bem iluminado pelo maior paisagista da história do mundo, que foi Roberto Burle Marx? Por que não se usa mais espécies, inclusive através de teus livros? Parece tão fácil, você inclusive tem um aplicativo hoje. A gente dá essas possibilidades para as pessoas não errar. O nosso aplicativo ajuda muito como eu falei, medo de errar. Mas tudo bem, se você quiser hoje ser ousado e não correr risco, você pode, com o aplicativo vai te ajudar. Os livros também, mas é mais limitado. Mas o aplicativo te fala se a planta é de sombra, se é de sol, quanto vai crescer. Pode escolher a planta para o lugar certo, para o momento certo, não tem erro. Ele pode usar todas as variáveis possíveis e chegar na planta certa. É que as pessoas têm não querem sair dessa zona de conforto. Então, só pessoas muito ousadas se destacam em qualquer profissão. Olha aí, tem que sair da caixa, né? Exatamente, tem que ser ousado, né? Por exemplo, a gente começou a fazer um jardim botânico. Isso é algo que não existe no Brasil, e principalmente na esfera privada, né? Sim. Lógico, nós estamos sofrendo muito, porque o pioneirismo sempre paga o preço da inovação, né? Mas isso acontece em todas as áreas, em todas as profissões. Tem que ser ousado e não pode ter medo. Você, quando você foi casar com a Vanessa, ela te colocou um desafio de fazer um arquinho aqui para o casamento com uma planta florida. Como é que você fez para fazer o gosto da noiva de ter um arquinho lindo? Você tinha 4 meses, é isso? Menos de 4 meses. Não, isso foi um grande desafio. Mas felizmente o conhecimento de plantas, a vivência, me permitiu achar a solução. Ela queria realmente um arco com plantas floríferas que estivessem belas no dia do casamento 2 meses antes. E realmente foi um desafio tanto. A gente sabe que as hipoméias, por exemplo, conseguem crescer, desenvolver e florescer em menos de 60 dias, né? Que é o tempo que eu tinha, né? Sim. Mas
como o evento era diurno, era exatamente ao meio-dia, as hipomeias nativas, exóticas, elas fecham as flores antes do meio-dia e fica muito feio. Por isso que chamam de glória da manhã, né? Glória da manhã, exatamente. Mas aí a gente, eu olhando, estudando, nessa época eu já estava trabalhando no aplicativo, eu comecei a ver exatamente o tempo de desenvolvimento, floração, época. Cheguei à conclusão que uma hipomeia africana que tinha sido introduzida pelo Dierberg, eu achei que tinha condições, eu não podia errar. E realmente foi a nossa escolhida, mas tivemos que cultivá-la em pleno sol, num lugar fora do local onde ia utilizá-la, para que ela pudesse estar boa naquele dia. E realmente trabalhamos muito em cima dela, com fertilizações frequentes, acompanhamento diário, e felizmente, né, deu tudo certo para o dia. Eu sempre falo, o que o homem não faz por uma boa causa? Então, Harry, olha, essa é uma coisa muito interessante de ver. Muitas vezes os paisagistas falam, eu entrei nessa área porque eu tenho bom gosto. Eu acho que o bom gosto também é necessário, mas a técnica não é também indispensável. Você deu uma aula aí de técnica. Já, você sabia e intuía, inclusive, a evolução dessa planta nessas 8 semanas no máximo que você tinha à disposição. Com certeza, as pessoas ter bom gosto com certeza é fundamental, mas não é tudo, não é tudo. Claro. Definitivamente não. Claro. Muitos paisagistas acham que sim, que a planta é apenas um material de construção. Sim. Não é, na verdade as plantas têm um comportamento diverso em função das condições que você tem, onde você está, e por isso que o nosso aplicativo tem essa função, ajudar o paisagista a cometer erros grosseiros, de tentar cultivar uma planta do sul do Brasil aqui, que a gente sabe que não vai mesmo aqui no Planalto Paulista, onde o clima é seco, etc. Então é fundamental escolher a planta certa primeiro de tudo. Segundo é saber organizar no espaço, né? E o outro é saber vender, é mostrar para o cliente que aquilo lá é bonito, de uma forma boa, entender o cliente, né? Entender o cliente. E agora, nós falamos muito do presente, falamos muito do teu passado. Qual é o teu grande sonho? Olha, com 70 anos de idade já, né, a gente meio que basicamente não tem grandes sonhos. Bom, sonho a gente sempre tem, né? Porque claro. Aí morto, né? Eu sempre falo que as pessoas que não têm mais sonho estão morto, né? Mas eu quero consolidar o Jardim Botânico como um grande espaço para que as pessoas possam, um espaço de aprendizado, mas também de lazer, tanto de lazer contemplativo quanto de lazer educativo. Isso é um sonho, até porque isso é um protesto contra a mazela que é as áreas públicas brasileiras de jardins botânicos, né? Que tem apenas o nome de jardim botânico e realmente deixa muito a desejar. Então é algo é um desafio que eu estou me impondo a mim mesmo, né? De ter um jardim, vamos ter ainda projetos de um greenhouse grande para visitação, porque aqui nesse clima seco nós não conseguimos cultivar a maioria das plantas de áreas de floresta úmida, como Mata Atlântica e Amazônia, né? E queremos ter isso para que as pessoas possam vivenciar isso aí aqui no Planalto Paulista e sem precisar ir no litoral, né? Então esse é um grande sonho e a consolidação de um modo geral do jardim, mas eu sempre digo, eu tenho muitos planos de continuar escrevendo para a conservação, para conhecimento, para a popularização das espécies. Isso é muito importante, porque as pessoas nunca vão conservar aquilo que não conhecem. Então acho que esse é o meu grande sonho. No momento que eu não tiver nem condições mais de andar, ainda é possível, vou conseguir ainda escrever e passar essas ideias, essa experiência de anos de vivência para que as pessoas possam aprender algo. Como você concilia? De planta nós já sabemos que você entende tudo. Agora aqui no Plantário você tem um paisagismo muito lindo. Esse paisagismo é seu? Como você desenvolveu o paisagismo? Como você entende que o paisagismo deve ser praticado? Eu nem me considero um paisagista, mas durante a minha vida profissional eu fiz paisagismo durante muito tempo, não como comercial, fazendo para os outros, mas fiz durante o período que eu trabalhei na Copersucar. Durante 15 anos eu fiz todos os tipos de projetos, grandes projetos na esfera da Copersucar. Portanto, eu me senti muito seguro no momento que eu tive que projetar esse jardim aqui. Você pode ver que a gente leva muito a sério, inclusive, o projeto original. Vocês estão vendo aqui, a parte arbórea, do extrato arbóreo está no perímetro externo e a parte central com uma composição mais aberta, porque eu não quero perder a luz. O grande erro dos projetos paisagísticos
sem controle, é que as pessoas vão introduzindo novas plantas sem respeitar o E projeto vira um original. bosque... Vira um bosque que você não sem consegue linha mais nenhuma. ter plantas de sol, como vocês podem ver aqui, né? Então, me senti muito tranquilo em fazer isso e sigo isso muito rigorosamente desde o primeiro dia, em 1998, quando eu concebi o projeto original. Acho que não me considero realmente um grande astro, que tem muitas pessoas que sabem combinar muito melhor, a montar a composição muito melhor do que eu, mas eu estou satisfeito com o resultado e eu faço uma ou outra pequena intervenção de alteração, né, durante esses anos todos, fiz poucas, muito poucas, e segui rigorosamente, porque no fato de ter um conhecimento grande sobre as plantas, eu sei exatamente como é que é o futuro, como é que é a forma adulta da planta. Esse é o grande erro das pessoas. As pessoas não se percebem que as plantas vão crescer, vão ocupar um espaço muito grande, muito maior do que foi destinado a elas. Então, Gonzalo, você fala que você não se considera um paisagista. Também não te vejo como um paisagista, mas eu sinto que, pelo fato de você conhecer a evolução de uma planta e como essa planta cresce na natureza, você tem harmonizado isso aqui de um modo paisagístico brilhante. Obrigado, obrigado. Se você ser um paisagista, você fala isso, mas você perfeitamente poderia abandonar a sua profissão, o que seria um erro, e você se tornar um paisagista exatamente pelo conhecimento que você tem da planta. Então não falávamos de bom gosto, mas por trás do bom gosto tem a técnica de saber harmonizar uma planta com a outra, dada a conversa que tem entre elas. Então quando a gente aqui, estamos no meio desse palmeto que está aqui, a gente vê que é uma conversa, um diálogo perfeito entre elas. Sim, isso é paisagem, isso é paisagismo. Essa é a opinião sua, é a primeira vez que eu ouço de alguém, de um paisagista, realmente para mim é muito confortante, né? Que isso aqui tá bom, nunca ouvi ninguém falar isso. Eu acho que tá legal, né, do jeito que eu queria, né? Eu destaquei fora do bosque alguns elementos que eu acho que são significativos na forma, na textura, né? E, portanto, é bastante interessante isso aí. Eu me sinto muito seguro nisso, porque esse conhecimento da evolução da planta, de como vai ser, como vai se comportar, isso é fundamental. Mesmo que a gente não tenha 100% de convicção, né? Porque a gente explica que tentamos todo, mas quando nós vemos que essa planta vai crescer entre 10 e 15 metros, de repente crescer 16, isso fica em 9, né? Isso, e o tempo é o maior inimigo disso tudo, né? Porque à medida que as coisas vão... cometi muitos erros no início, achando que determinadas árvores podiam ser adequadas para a arborização urbana sob redes elétricas, porque eu achava que elas nunca iam crescer mais do que 7 ou 8 metros. E erramos muito, porque o tempo é implacável. À medida que o negócio passa, as plantas praticamente não param de crescer. É lógico que tem algumas que têm crescimento limitado e dá para selecionar, mas esse é um grande desafio, achar plantas que cresçam limitadamente, que possam ser utilizadas debaixo da fiação elétrica na arborização. Então isso não seria assim, eu te faço essa pergunta, não seria o grande aproveitamento que pode ter o paisagista iniciante em aproveitar a tua experiência, essa experiência forte para errar menos? Pois é, justamente foi o que eu quis fazer no aplicativo, para evitar que as pessoas cometam erros grosseiros desse tipo, quer dizer, considerar plantas arbustivo-arbóreas como forração, isso acontece nos projetos, trazer plantas de campo, indicar plantas de Campo do Jordão que vão bem lá para crescer aqui, algumas até vão, mas outras não. Do sul, ou uma coisa muito simples aqui, algumas plantas do litoral, que não está mais de 50 quilômetros daqui, não crescem aqui. E as pessoas indicam, sem ter esse conhecimento. Então, é importante essa vivência. E eu procurei passar no aplicativo toda essa experiência. Foi um trabalho longo, de anos, mais de 10 anos, para tentar passar isso. E eu reconheço, eu vejo que as pessoas realmente não estão levando muito a sério, porque, como eu falei, muitos grupos de paisagistas não querem conhecer plantas, acham que é desnecessário, acham que a planta é um material de construção, mas eu tenho recebido reconhecimento muito maior até fora do Brasil com o aplicativo do que aqui. Tanto que a Sociedade Americana de Paisagismo me convidou para fazer alguma coisa parecida para os Estados Unidos. É um desafio muito grande, não sei se eu vou aceitar ainda, mas pelo menos vou orientar. Eu já te provoquei com isso, Vou pelo menos orientá-los a fazer alguma coisa legal lá, baseado no que nós... Eu acho que seria bem mais simples, porque uma coisa que a gente vê, a riqueza florística do Brasil está hoje por torno de 20% da flora mundial. Então fazer jardim no Brasil, eu acho que é bastante mais complicado que fazer jardim na Bélgica, né? As opções de escolhas, o universo de opções é muito maior.
E outro detalhe nos Estados Unidos, que existe um zonamento climático que não existe aqui, que eu tive que criar para poder fazer o projeto, né? Claro. Mas essas possibilidades abertas também são uma delícia para quem tem curiosidade de procurar coisas diferentes e fazer jardins inéditos, né? Definitivamente, se ele quiser ser ousado e extrapolar, realmente, aqui é o lugar. Tem muitas opções, realmente. E o uso de obras de arte, você usa com muita frequência? Que critérios você usa para colocar obras de arte no seu jardim, no seu jardim botânico? Bom, isso é uma tendência mundial. Os jardins botânicos do mundo têm associado a arte com o jardim. Parece que a arte atrai mais do que o jardim. E no espaço assim organizado como um jardim, elas ficam mais interessantes. Então isso começou nos Estados Unidos, na Inglaterra, e lógico, culminou com o projeto do Inhotim. Nós aqui não tínhamos a pretensão de ser um museu a céu aberto, nada. Mas nós tínhamos um escultor aqui que fazia obras nessa esfera do homem brasileiro e seus mitos. Como nós trabalhamos aqui, o nosso foco é a flora brasileira, nós achamos que tinha tudo a ver. E começamos realmente a comprar, a colecionar obras voltadas para esse tema, o homem brasileiro e seus mitos, né? Mas como harmonizar isso com o jardim é algo ainda que deixa a desejar. Eu acho que as pessoas é que vão julgar isso, né? A gente não tem tantas obras assim, mas já começa realmente a criar um pequeno conflito se você não começar a harmonizar mais adequadamente à medida que novas obras surjam, né? E inclusive temos até a intenção de ter uma exposição bienal de obras aqui, a céu aberto, né? Como um museu a céu aberto mesmo, mas eu confesso que não é a nossa praia, digamos assim. Mas estamos aprendendo, estamos procurando envolver pessoas que conheçam para nos auxiliar nesse aspecto, né? Muito obrigado, Lourenço, por dividir seu conhecimento com a gente. A gente tem essa oportunidade de conhecer um pouco e dividir esse quanto tempo? 40, 50 anos que você trabalha? Mais ou menos 43 anos, né? Tá. Então, muito obrigado. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com seus telespectadores, seus leitores, e gostaria de enfatizar que eu aprendi muito com a revista Natureza no seu início, lá quando chamava Sítios e Jardins. Eu confesso que eu coleciono todos os números, desde o número 1 até o atual, porque realmente foi fundamental para o meu aprendizado lá dos anos 70, quando começou. Eu acho que hoje vivemos, vocês e nós aqui, um momento histórico de juntar as publicações da Editora Europa, especialmente a revista Natureza, que é considerada hoje talvez o maior veículo em paisagismo, e da Editora Plantarum, que tem uma coleção que deveria ser completa em toda a biblioteca daqueles que sonham em fazer bonitos jardins aqui no Brasil. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigado a todos.